O Mente Aberta, a finalidade, Gil, é discutir mesmo esses temas que às vezes são tabu dentro da igreja, que a gente não fala dentro da igreja. O nosso alvo aqui no programa é mesmo abrir nossa mente para a política. E muita gente acha que política mesmo é coisa de crente, de evangélico, de evangélica, de cristão, né? Falar de política, mas você trabalha com um grupo de ação política, sim tema para a gente, né? Nossa, com certeza, né? Eu participei agora do Confra Jovem, né? E nós fizemos um workshop sobre política, que mais de 60 jovens foram assim, super interessados a discutir como que é a visão cristã para a política, né? Como que a política se relaciona com o cristianismo. E você precisa ver que bacana o envolvimento desses jovens. E é muito importante porque quebra esse paradigma de que crente é alienado, né? De que o evangélico é um povo manipulado, é um povo que não reflete, não pensa. Tem muita gente mesmo, a cada dia aumentando o número das pessoas que tem uma posição fiel ao Senhor, mas de criticidade ao que está acontecendo na política, né? Nossa, com certeza, né? Como você bem lembrou, eu faço parte do GAP, né? Que é o Grupo de Ação Política aqui da igreja. E, nossa, nós contamos com várias pessoas que, assim, têm o coração temente ao Senhor, que não ficam pensando de um partido de cá, ou partido de lá, mas que realmente buscam procurar entender a política pela cosmovisão bíblica. Né? O que é a cosmovisão bíblica? É simplesmente começar a entender a política por uma nova ótica. Né? Você olha, a partir dos princípios e valores cristãos, os princípios bíblicos aplicados à política, que é o relacionamento, né, entre as pessoas. Então, esse jovem grupo, ele tem assim, se superado, pesquisando, estudando cada vez mais e alargando mesmo as fronteiras. Como a Igreja Batista da Lagoinha fica em Belo Horizonte, o GAP atua no primeiro local, ali, o primeiro locus junto à política local, municipal. Então, nós vamos, nesse papo rápido de hoje, falar dos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Vamos começar no local. Vocês, como cristãos evangélicos envolvidos com a política, atuaram muito junto à Câmara dos Vereadores, por exemplo, em algumas pautas muito sérias, muito importantes, que mexem com a vida dos nossos filhos, das nossas mulheres, das nossas crianças. Né? Dá um panorama aí. Quais as participações de vocês do GAP nas pautas lá da Câmara dos Vereadores? Então, olha, é muito importante lembrar que o GAP ele faz um monitoramento, sim, né, de todas as políticas relacionadas a Belo Horizonte, que estão nos 3 entes, né? Seja os políticos eleitos em BH para o município, né, de Belo Horizonte, pelo Estado de Minas Gerais e até mesmo os deputados federais. Então, a gente acaba que engloba uma grande parcela de discussões, né, no nosso país. Mais especificamente, né, aqui em Belo Horizonte, a gente fez um trabalho muito bacana no ano passado, até juntamente com outros órgãos cristãos, pessoal da carismática católica, de outras denominações também, na questão do Plano Municipal de Educação. Né, que, dentre os diversos assuntos que nós discutimos e debatemos, um deles foi a questão da ideologia de gênero, né, que, para honra e glória do Senhor, não foi aprovada aqui. Como é que foi a luta? Nossa, foi ferrenha. A proposta era que nas escolas de educação infantil, que é o âmbito da prefeitura, houvesse o 3º banheiro? Como é que era a ideia? Não era exatamente em relação ao 3º banheiro, mas as coisas eram muito camufladas, assim. Então, dentro de um plano municipal de educação, tem muitas coisas que são reguladas, desde piso salarial de professor, o conteúdo programático das escolas, enfim, uma série de assuntos muito importantes, né, para os próximos 10 anos aqui da cidade. E dentro de todos esses temas, tinha um pouco da principiologia e um pouco da ideologia de gênero dentro do programa das crianças. Então, no caso, a gente fez uma análise muito profunda da lei, assim, palavra por palavra mesmo, foi algo muito técnico, muito específico, para a gente não abrir margem para que outras políticas sejam aplicadas através desse plano. Então, só para resumir, não foi bem um artigo específico que falava terá ideologia de gênero em Belo Horizonte, mas era uma conjuntura que precisava ser analisada para não deixar brechas. E as brechas foram fechadas. E é uma ideologia, né, Gil? Porque o termo ideologia ele é muito maior do que um item, um preceito. É uma cosmovisão. Ideologia é como você vê uma realidade. E essa ideologia de gênero é interessante a sutileza dela. Porque parece que nem, por exemplo, quem é homoafetivo, homossexual, gostou muito quando a ideologia de gênero começou a ser difundida, né? Exatamente, né? Porque as pessoas que olham mais de longe
elas se confundem, né, dizendo que ideologia de gênero é algum tipo de homofobia ou algum tipo de pensamento assim, que vai, né, contra algum tipo dos direitos homossexuais. E, na verdade, não é isso, né? A ideologia de gênero fica no campo das ideias, que não tem nada a ver, nada ligado à ciência, que simplesmente diz assim, a criança ela pode escolher se ela é homem ou mulher. Então, não é algo que, como na biologia, enfim, na ciência diz que é homem XY e mulher XX. Né? Ele teria que escolher o que ela é. E não é. O que a gente sabe é a orientação, que aí sim a pessoa, pelo livre-arbítrio, tem opção. Mas a questão de ser homem ou ser mulher, isso é intrínseco, inato, né? Quando a pessoa nasce já é definido. Agora, essa questão da orientação, que eu acho que foi uma discussão que ocorreu, né? Que é uma orientação, ela é ética, moral, mas acabou sendo política, porque foi uma política pública que estava sendo discutida. Vocês defendem que isso seja feito no espaço família, no espaço casa, não na escola pública, mais ou menos por aí. Exatamente, né? Acho que a gente tem a Convenção de Direitos Humanos, que ela prevê que a família ela tem todo o respaldo e tem todo o direito de escolher a forma de criação dos filhos, né? E essa convenção é um tratado internacional que é firmado pelo Brasil e tem status de lei. Então, nesse caso, eu acho que não pode uma lei interna menor do que um tratado, né, que vem simplesmente pautar um assunto desse, que é entrar na família e tirar um direito dela, que é de criar os seus filhos conforme os pais decidem, né? Vamos para uma pauta agora estadual. Sim. Né? Uma pauta quente. Vamos lá. Você deve ter visto, quando da saída da presidente Dilma, uma cena que todos falaram da cara do ex-presidente Lula, né? Que ele estava abatido, chateado. E eu fiquei pensando, o ex-presidente Lula, ele foi ministro da Casa Civil, ele assumiu, mas não... Ele tomou posse, mas não chegou a exercer. Né? Exatamente. Aqui em Minas nós tivemos uma situação muito parecida. Verdade. Não é? A primeira-dama, mulher do governador Pimentel, foi indicada, foi nomeada, né, para assumir uma secretaria, e depois de muita polêmica, ações que entraram, ela foi exonerada, sem ter exercido o seu cargo. Minas Gerais, politicamente, está parecendo o Brasil, porque nós temos aqui o PT no governo e o PT no governo federal, embora agora, temporariamente, a presidente afastada. Mas os problemas federais estão acontecendo no Brasil porque os federais estão acontecendo no Estado, quer dizer, há uma relação direta ou não? São questões diferentes. Olha, eu acho que o momento em que nós estamos vivendo, eu não tenho dúvida que interfere no julgamento desse processo, eu não tenho dúvida, porque o momento importa sim, importa e muito. É claro que são dois processos distintos que aconteceram em tempos diferentes e com assuntos diferentes. Por exemplo, no PT a gente tem visto toda essa questão de pedaladas, etc. e tal. Agora, no governo de Minas, foi uma questão de dinheiro utilizado indevidamente na campanha, né, do governador. Então, apesar de ser fatos distintos, eles aconteceram assim, no mesmo momento, no mesmo partido. Então, eu acho que essa repercussão ainda foi maior ainda, né? E realmente, acho que, infelizmente, é muito triste para o nosso país, nosso estado, estar vivendo esse tipo de situação. Você acha que outro dia eu entrevistei um dos fundadores do PT aqui em Minas, e foi uma conversa muito boa, e ele falou assim, olha, o PT não é feito de anjo, né? São pessoas normais. Aí eu perguntei, mas será que o PT não mudou demais? Qual que é a sua leitura? Porque, inclusive na conversa foi assim, né, o meu entrevistado falou, olha, mas existe uma predisposição da mídia para perseguir o partido. Qual que é a sua leitura? É uma armação da mídia contra o partido, contra as esquerdas, ou não? É que a coisa está vindo à tona agora. O que você entende? Eu acho que, assim, é lógico que é uma pergunta muito complexa, né, Cássio? Mas eu acredito sim no oportunismo. Né? O que seria esse oportunismo? Existe toda essa insatisfação popular em relação ao governo da Dilma, que não deu certo. Então, acho que a mídia, sim, aproveitou dessa onda, dessa insatisfação, para colocar mais assim, em evidência. Lenha no fogo. Exatamente, a lenha no fogo. Então, não quer dizer que ela começou o fogo, também não acho, mas é isso que você falou, ela colocou lenha com certeza, sem dúvida. Né? O Partido dos Trabalhadores, assim como qualquer instituição, né, nacional, enfim, igreja, etc., tem pessoas
boas e pessoas que infelizmente decidem por tomar caminhos que não são bacanas. Mas eu acho que também a gente generalizar e falar que tudo é ruim, acho que também não é o caminho. Uhum. E o que você entende do que está acontecendo? Porque desde a saída da presidente Dilma, para ficar esse período até 180 dias afastada, e da entrada do vice-presidente Michel Temer como presidente interino, algumas manifestações têm ocorrido no Brasil. Numericamente, incomparavelmente menor do que aquelas pedindo a saída da Dilma. Mas essas manifestações pedindo a saída do Michel Temer. O perfil desse manifestante é o perfil do apoiador da Dilma, ou você entende que o grupo agora está híbrido? Tem gente que não quer nem Dilma, nem Michel Temer. Como é que você entende? Olha, isso aqui digamos assim, é um achismo meu, né? Eu acredito que essas manifestações, ocupações que estão acontecendo são sim de pessoas envolvidas ou ligadas, direta ou indiretamente, com o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é justamente por ter saído do poder, você viu alguns ministérios sendo fechados, enfim, muita gente que tinha cargo comissionado sendo exonerada. Então, tudo isso causa internamente um grande boom, assim, né? E por isso eu entendo que, sim, essas manifestações que estão acontecendo de ocupação, majoritariamente são desse tipo de partido. Mas, por outro lado, eu creio que a insatisfação em relação ao governo Temer é generalizada, né? Talvez as pessoas que não querem o Temer ainda não foram às ruas, né? Às vezes estão cansadas dessa luta, às vezes elas estão envolvidas com a crise, trabalhando, enfim, né, no seu dia a dia, mas essas pessoas elas não estão contentes com o governo Temer. Você acha que as medidas de austeridade, as propostas, o ministério mais conservador, não dão indicação de que ele quer fazer diferente do que foi feito com a Dilma? Olha, eu acredito que o que o governo está tentando fazer é reconquistar a confiança do povo. E para isso, ele tem que remediar algumas questões que, assim, estão incrivelmente problemáticas, né? A questão da austeridade, os gastos com previdência hoje no país estão cerca de 50% dos recursos públicos. Então isso precisa ser analisado, né? Precisa ser pontuado e falado assim, não, até onde que a gente consegue investir nisso? Será que não foi por isso que a Previdência foi agregada ao Ministério da Fazenda, para que haja um controle maior desses gastos? Talvez, né? O que eu tenho escutado, né, de todo o aparato governamental é justamente essa análise, esse balanço que eles estão tentando fazer das contas públicas. Então, a todo custo, eles estão tentando falar assim, bom, vamos ver o que está acontecendo aqui dentro para aí sim a gente propor soluções. Então, nesse momento agora, eu creio que ainda é cedo para a gente traçar um perfil se realmente esse governo é diferente ou não. Porque estamos num momento de análise, por enquanto. Né? E aquela polêmica dos ministérios? São duas polêmicas. A primeira, que talvez não seja tão forte assim, que é a redução, né? Que era um clamor. Né? Você tinha muitos ministérios e esses ministérios não tinham só os empregos de primeiro escalão, você tinha o segundo, terceiro, né? E aí virava um cabide de empregos para pessoas apadrinhadas e coisas do tipo. Então, que essa turma aí que perdeu emprego, com certeza hoje não está gostando. Mas teve outra questão da indicação dos ministros. Eu já ouvi alguns comentários que eu achei até muito interessantes, dizendo assim que indicação para o ministério não é seleção de elenco para Big Brother, que eu achei muito interessante. que no Big Brother você tem que colocar uma pessoa afrodescendente, uma branca, um baixinho, um alto, um rico, um pobre, uma loura, um moreno. Né? Falando assim, não, o ministério não é isso. O ministério você tem que colocar pessoas competentes. Qual que é a sua leitura? Foi um vacilo do Temer não ter colocado uma mulher, uma pessoa negra, ou ele sabia e ele preferiu correr o risco? Olha, eu acho interessante essa pergunta, Cássio, e realmente a gente tem que ter muita sabedoria, né, na hora que agir. E por isso a gente tem que pedir sempre o auxílio de Deus, né, ao tomar as nossas decisões. Porque realmente eu nunca tinha parado para pensar exatamente como a mídia iria pensar nisso. Eu, né, no lugar do Temer, eu realmente procuraria os melhores técnicos. Acho que eu nem olharia por essa questão sabe, do Big Brother. Não, eu olharia pelo perfil técnico. Eu acho quem que é a pessoa, né, o ser humano, independente de raça, sexo, cor, enfim, não interessa. Qual é o ser humano mais competente para aquela área? Eu acho que eu buscaria dessa forma. Mas realmente acho que foi um vacilo do Temer não ter colocado antes uma mulher para exercer o ministério, e agora ele tentou remediar indicando a presidente do BNDES, né? Que, assim,
eu também não creio que ela seja só por ser mulher, porque ela tem um perfil executivo excelente. Então, vamos ver. Mas você não acha que hoje a gente está vivendo uma casca de ferida nacional, assim, de ser negócio politicamente correto, a da agonia? Porque, assim, tudo, você entende? Ela é competente, não é porque ela é mulher, ou o João é competente porque é homem. São competentes porque estudaram, têm uma trajetória, que às vezes me dá a impressão de que isso joga muito para a torcida. Você entende? Por exemplo, a questão do BNDES. Você acha que nesses 180 dias, que há a possibilidade da presidente Dilma voltar, é tempo suficiente para a caixa preta do BNDES ser aberta? Olha, deixa eu abrir um parênteses antes de responder essa pergunta, que é o seguinte. Ao meu ver, esse processo tem que ser julgado o mais rápido possível. Né? Não tem assim, 180 dias para ser julgado e mesmo assim, se não for julgado, ela volta. Não, gente, esse processo tem que ser rápido, tem que ser dinâmico. Teve impeachment, tchau, vamos fazer novas eleições, ou enfim, se o Temer foi impeachmentado também, ou se não assume de vez. Porque o que não dá é ficar trocando ministro de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Porque qual líder que consegue colocar uma gestão dentro de um governo que é do tamanho do Brasil, com 2 meses de trabalho, 3 meses de trabalho? Isso não existe, né? Isso precisa de um tempo para conseguir consolidar. Aí vem essa pergunta do BNDES. Eu acredito que o BNDES, por tudo que tem sido ventilado, né, na mídia, o rombo diz que é maior do que a Lava Jato, ou seja, a gente não consegue nem mensurar o que é isso. Né? Isso é muito sério. Né? Se a Lava Jato já foi o maior escândalo de corrupção da história do mundo, ainda tem um pior. Então, assim, é inacreditável. E assim, quem assumiu o BNDES, no caso foi a indicação do Temer, eu acho que a principal responsabilidade é justamente abrir as contas e ver o que estava acontecendo. Transparência. Né? Será que essa questão do BNDES não explica um pouco, eu digo assim, a questão do investimento em outras nações, do investimento externo, estou dizendo de projetos em outros países que foram financiados com dinheiro público brasileiro, do BNDES, países da África, países aqui da América Latina, sobretudo os países bolivarianos, que foram esses países que agora se mostraram contrários ao governo Temer. Essa postura negativa desses países, ela revela o que para você em termos de política internacional? Que a América Latina está bolivariana ou que o Brasil está se enfraquecendo ao se associar a eles? Porque são países que, o caso da Venezuela, o Nicolás Maduro está mal na Venezuela, a oposição se fortalecendo, falta energia, falta comida, falta tudo. Não tem apoio das nações do eixo norte, né, norte do Equador, e tem apoio dos países nem posso falar do Mercosul, dos países bolivarianos. Qual que é a sua leitura? O Brasil deve se aproximar, deve se afastar, como o Zé Serra já botou uma posição mais de distanciamento? Bom, primeiro que o BNDES, na verdade, a finalidade dele é outra, né? Não é investimentos externos, é investimento no desenvolvimento econômico dentro do país. Então, esse dinheiro público que é do BNDES, ele é justamente para fortalecer a economia e para dar condição para o pequeno e médio empresário para ter um aparato no seu projeto. Então, assim, de forma alguma o dinheiro do BNDES poderia ser usado para esse fim, porque não é a finalidade do BNDES. Em segundo ponto, eu acho que é legal a gente sempre lembrar da palavra de Deus que diz assim, diga-me com quem anda, direi com quem és. E, infelizmente, a Dilma, ela andou com esse tipo de gente, né? E aquele texto lá, né? Andarão 2 juntos, não houver entre eles acordo. Então, você está andando junto, vocês concordam, não é isso? É verdade. E assim, acho que é o inverso, não é o Brasil que se enfraquece andando com os demais países, né, bolivarianos. Mas no caso, eu acho que o Brasil sustentou esses países por muito tempo, né? Eu acredito que a grande riqueza que esses países conseguiram conquistar nesses últimos anos foi devido às políticas econômicas brasileiras. Né? Querendo ou não, independente da nossa situação econômica, independente da nossa conjuntura atual, o nosso país, o Brasil, é uma superpotência da América do Sul. A gente não nos valoriza com isso, mas é a realidade. Você acha que há uma chance da gente voltar com respeitabilidade para os BRICS? Porque eu fiquei pensando nisso. Gente, o Brasil, na época do governo Lula, estava entre os BRICS, que eram os países emergentes, ao lado de China, de Rússia, de Índia. Né? E de um tempo para cá, depois do governo Dilma, a gente caiu uma ladeira. Né? Não se comenta mais Brasil como BRICS. Você acha que a gente tem esperança?
Olha, com certeza, Cássio. Eu acho que o nosso país não só tem esperança, como eu acredito no nosso país. Eu acredito no desenvolvimento do nosso país e a gente não reconquistar o respeito não só frente ao BRICS, mas também à frente aos países norte, né, Estados Unidos e Europa. Eu acredito que a zona do euro ainda vai olhar para o nosso país e olhar com respeito, né, com autoridade. É isso que eu acredito e por isso que eu quero lutar pelo nosso país. Mas vejamos, até mesmo o BRICS, né, que a gente pode se vangloriar de estar junto, olha que escolha. Por que se associar junto com o BRICS? Que realmente é China, é Rússia, é Índia, que são países que têm políticas de Estado muito complicadas, né? Que não são, assim, inteiramente responsáveis enquanto às suas gestões de trabalhista, direitos humanos, enfim, uma série de condições, assim, mínimas à existência da população. Então, aí sim, eu ainda repito, por mais que o governo Lula, a gente tem que reconhecer a política externa ter avançado, assim, milhas, mas ainda assim a gente tem que escolher muito bem com quem anda. Perfeito. Agora, pensando no governo Lula, né, vamos pensar no cidadão Luiz Inácio Lula da Silva. Foi discutido, teve aquela mensagem que foi grampeada, da Dilma enviando o termo de posse para o Lula, o termo já assinado e coisas do tipo, que isso agora caiu naquele limbo jurídico lá que a gente não sabe o que vai acontecer com isso. Eu queria a sua posição e a sua opinião como alguém que pesquisa ciência política, né? O que você acha agora da Operação Lava Jato no tocante a essas figuras que estavam ligadas ao governo Dilma, sobretudo Luiz Inácio Lula da Silva? Você entende que ele e outras pessoas podem ser indiciadas, além de investigadas? Olha que interessante, né? Hoje mesmo eu estava estudando alguns artigos e num desses artigos dizia assim que o Lula, né, tinha orientado a Dilma colocar panos quentes na Lava Jato, né? Só que a Dilma não deu ouvidos ao Lula, né? Na época, essa notícia dizia que ela estava dando ouvidos ao mercadante, e o mercadante falou assim, não, continua com essa Operação Lava Jato, que isso aí você vai sair ilesa, etc. e tal. Por que eu estou trazendo isso? Porque ela escolheu, né, enfim, não tentar manipular toda essa investigação que estava sendo feita. Só que agora, né, a Polícia Federal, apesar de ser um órgão autônomo, ela responde muito ao presidente da República. Por quê? Porque a sua chefia é uma indicação política, né? E no caso, quem está no poder agora é o Temer. Então, assim, eu peço a Deus para que toda essa investigação continue do mesma forma como está, ou melhor, e não retroceda. Mas, da mesma forma como é cedo a gente avaliar uma postura econômica, também é cedo a gente avaliar uma postura nesse sentido da investigação. Mas é claro que, acho que nesse sentido, o impulsionamento da mídia ajuda. Porque aí não é só uma decisão isolada, né? É todo um povo que procura saber a verdade e procura estabelecer a justiça. E aí sim o Lula, já como não está em nenhum ministério, vai responder como cidadão comum. E aí a coisa pode ficar feia, né? Porque o Ministério Público de São Paulo, que estava fazendo investigação do apartamento no Guarujá e do sítio Atibaia, enviou para Curitiba, não é isso? Isso. E agora é um processo só. Isso. Então ele pode ser preso por isso? Pode. A qualquer momento, inclusive. Meu Deus, não. E o Cunha? Bom, o Cunha é um outro caso seríssimo, né? E eu acredito que, mesmo ele não estando exercendo a função de presidente da Câmara por estar afastado, ele ainda tem muita influência, né, de trás dos panos. Então, até o fato do Valdir Maranhão ter assumido, né, a presidência interina, assim, ele é simplesmente assim, como posso dizer, um correspondente do Cunha e do PMDB, né? Porque está claro, né, tudo que ele fez, enfim, é para isso. Agora, eu acredito que o Cunha não vai voltar tão cedo, porque realmente o lado dele já está bem comprovado o que essas suspeitas, né, tinham. E no caso, os próximos passos, desdobramentos aí, se atingirem o presidente Temer, né, o presidente em exercício Temer, você entende que o processo vai seguir o mesmo timing com Dilma, ou vai ser mais lento ou vai ser mais rápido? Olha, é uma boa pergunta. Por quê? Vai depender muito de quem vai estar coordenando as ações dentro do Supremo.
E a gente está vendo agora que o ministro Lewandowski, né, ele está assumindo, e aí a gente tem que analisar qual que vai ser o perfil dele, se vai ser um perfil mais, entre aspas, conservador, no sentido de querer ter um processo mais de discussão, um processo mais amplo, ou um processo já pegando o que já tem e tocando o processo. Rapidinho, Gil acha que o Temer foi conivente com a Dilma nas pedaladas e tudo mais, ou você acha que realmente ela fazia da cabeça dela sem consultá-lo? Eu acho que... Deixa eu pensar para responder. Bom, pelo perfil de todo o governo Dilma, eu acredito que a Dilma ela era uma coisa e o Temer outra. Eu acho que eles não se conversavam muito para tomar as decisões. Mas a gente pôde ver que o Temer, enquanto esteve no exercício, né, da presidência, ele também assinou alguns documentos como se fossem as pedaladas, né, que eram créditos suplementares. Então eles tinham a mesma política. Se eles conversavam um com o outro, eu não sei, mas a política era a mesma. Meu Deus. Vamos ver, né? Vamos deixar que quem está cuidando da parte jurídica cuide disso, né? E se ele foi culpado também, que o processo também corra, né, da maneira normal, que a gente pede a Deus que estiver né, a pessoa que estiver lá em cima, né, seja a pessoa orientada por Deus para cuidar da nossa nação. Gil, obrigado, querido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.